Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, eu vi um comentário em um dos meus vídeos dizendo: por que é que vocês católicos insistem em afirmar que são a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Eu pretendo que esse vídeo aqui não fique muito longo. Também não vou ficar aqui usando textos bíblicos, versículo e pegando versículo e coisa e tal, porque isso não funciona, né? No sentido de que, para os protestantes, as escrituras, a citação das escrituras só é válida quando eles fazem isso. Aquilo que já dizia Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon dizia que a atitude dos hereges é a seguinte. Aqui herege não é um termo pejorativo, né? Não é um termo pejorativo no sentido de dizer que eu estou falando mal dos protestantes. Mas eles escolheram, heresia é isso, escolher uma parte do todo, tirar uma parte do todo e crer nisso. Santo Irineu dizia que os hereges, quando Santo Irineu usava da sagrada tradição apostólica para corroborar com algum argumento seu contra as doutrinas gnósticas, os gnósticos diziam que não era texto das escrituras. Por isso não tinha validação, não tinha validade, veracidade aquilo que era dito ou que era escrito. E Santo Irineu vai dizer que esses mesmos gnósticos, esses hereges, quando Santo Irineu de Lyon ou alguns dos pais da igreja utilizavam as escrituras, eles diziam que era texto corrompido ou mal interpretado, fora de contexto. A mesma coisa, isso Santo Irineu de Lyon, está aqui, ó, Santo Irineu de Lyon contra as heresias. Santo Irineu de Lyon disse isso no século IV, se eu não estou enganado, né? Então, século III, se eu não me engano, 200 e alguma coisa. Mas não importa, ou seja, lá nos primeiros séculos. Então, o que é que acontece? Eu queria dizer por que é que a igreja é a igreja de Cristo, trazendo alguns fatos históricos, e dentro desses fatos históricos mostrar o pensamento de alguns protestantes que tentam desconstruir a história do cristianismo para colocar outra história no lugar. Isso parece muito com o que está acontecendo hoje com as ideologias que querem, principalmente a ideologia de gênero, que quer desconstruir toda a história, para toda a cultura, né? E assim a história, para implantar uma nova história, uma nova cultura baseada nos seus ideais, nas suas fantasias. Tem um pastor aí na internet, muito conhecido, um tal de pastor Paulo Júnior, que ele se coloca como em defesa da escritura, em defesa da igreja, em defesa do evangelho. Esse pastor, tem um vídeo dele, já procurei para ver se encontrava novamente, mas não encontrei mais. Ele falando sobre a história da igreja. Ele vai dizer que a igreja de Cristo, ela foi ali no ano 300, por volta do ano 300, contaminada por Constantino. Constantino oficializa a igreja, né, o cristianismo, como religião do império. Isso aí já é um erro histórico fora de tamanho, porque Constantino não oficializa a religião cristã como religião oficial do império. Constantino, com uma visão que teve de Cristo, né, da cruz de Cristo, Constantino se converte, e ao se converter, Constantino vai dizer que a perseguição aos cristãos deve ser cessada. Então, Constantino, na história do cristianismo, e que isso dá muita força ao cristianismo para a expansão do cristianismo no império, Constantino vai cessar a perseguição aos cristãos. Um pouco mais à frente é Teodósio que vai estabelecer, né, a religião cristã como religião oficial do império, no caso a Igreja Católica. Por quê, meus irmãos? Porque esse pastor aí, ele faz algo que praticamente quase nenhum protestante tem coragem de fazer. Esse pastor vai dizer que
a Igreja Católica, né, foi a igreja fundada por Cristo, coisa e tal. Claro que ele não vai dizer assim com essas palavras, mas ele vai dizer que a igreja em Constantino, quando Constantino oficializa a igreja como religião do império, ela sofre uma corrupção, ela é profanada, ela é paganizada. E daí vem surgindo várias doutrinas, isso é a fala do pastor, vem surgindo várias doutrinas que não estão conforme com as escrituras. E daí ele vai dizer que ao longo da história aparece em 1517 Lutero para reformar a igreja. Se Lutero aparece para reformar a igreja, qual é a igreja que está aí para ser reformada? A igreja fundada por Cristo. Logo, não tem como sair dessa certeza e dessa confirmação de que a igreja que Lutero fazia parte e que pensou reformar, segundo o pensamento protestante, era a igreja católica. Ele era padre da igreja católica, um padre agostiniano, né? Então, esse pastor confirma isso, que até Lutero chegar, a igreja católica, que foi a igreja que Lutero pensou em reformar, era a igreja deixada por Cristo, só que sofreu uma corrupção, uma paganização. Meus amados irmãos, nós podemos ver aí a falta de fé em Jesus por parte dos protestantes, com todo respeito. Porque se Jesus diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, o Defensor, que vos ensinará e vos recordará toda a verdade. Como poderia o mundo vencer a igreja, paganizar a igreja? Se Jesus disse que as portas do inferno tentariam contra ela, mas não prevaleceriam. Então, como é possível que Jesus falhe nas suas promessas? As portas do inferno não prevalecerão com ela. Todo poder me foi dado no céu e na terra, por isso ide por todo o mundo e ensinai, né, fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto eu vos ensinei, né? E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu vos envio o Espírito Santo, Paráclito, Defensor, que vos ensinará, vos conduzirá em toda a verdade. Então, as palavras, as promessas de Cristo falharam. Só que a palavra de Deus vai dizer que Jesus nem é homem, nem é filho de homem, para que minta ou volte atrás da sua palavra. Jesus vai dizer que as palavras dele, céus e terras passarão, mas as suas palavras jamais passarão. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Logo, nós podemos concluir de maneira muito lógica, muito aqui com sinceridade, com clareza de coração e clareza de consciência, de que a Igreja Católica sempre foi a Igreja de Cristo. Só que eles mencionam essa reforma a partir de 1517. Só que no ano 1054 aconteceu também uma tentativa vamos dizer assim, não seria reforma, mas uma tentativa de se apoderar daquilo que é a tradição apostólica, principalmente na pessoa do Papa, né? O cabeça do colégio apostólico, ou seja, o líder do colégio apostólico. E as igrejas ortodoxas, surgiram a partir disso, as igrejas, né, se separaram. Em 1054, algumas igrejas importantes, né, se separaram da Igreja Católica. Quando eu digo algumas igrejas importantes, eu falo comunidades, dioceses. Se separaram da Igreja Católica porque não aceitava o Papa como o cabeça visível das igrejas. E aí acontece o primeiro cisma, a primeira divisão. Em 1054, as igrejas ortodoxas se separam da Igreja Católica. E continua a história. Está aí as igrejas ortodoxas, afastadas
separadas, vamos dizer assim, que abandonando a comunhão com o bispo de Roma. E do outro lado, a igreja continua até 1517 e aparece Lutero. E quando Lutero aparece, Lutero vai reformar qual igreja? Com certeza, a igreja que ele fazia parte. E qual era a igreja que Lutero fazia parte? A igreja una, santa, católica e apostólica. Então, meus amados irmãos, negar isso é negar com toda certeza a história. É negar a veracidade do cristianismo histórico. É negar a veracidade da sucessão apostólica ininterrupta ao longo da história. É negar que Cristo é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, o apóstolo São Paulo vai dizer que ele permanece fiel e não pode contradizer a si mesmo. No livro do Êxodo vai dizer que Êxodo, mas vai dizer lá que o nosso Senhor, bastando-se em si mesmo, basta querer para tudo fazer. Então, se ele quis que a igreja permanecesse fiel à sua palavra, por que cargas d'água a igreja iria se corromper? Claro, dentro da igreja terá sempre o joio que foi semeado pelo inimigo de Cristo, que foi semeado por Satanás. E esse joio, ele faz muito barulho. Esse joio, ele faz muita algazarra. E quando nós olhamos para a igreja, se nós não olharmos com o olhar da fé, nós iremos pensar, a igreja está sendo destruída. A igreja está perecendo. A igreja foi corrompida. A igreja está sendo corrompida. Como se fosse possível o joio subjugar o trigo, vencer o trigo e estabelecer o veneno da erva daninha que ele é. Isso não é possível. Isso nunca será possível. Senão Cristo falhará nas suas promessas, meus irmãos. Isso não é possível. Então quem definiu a Bíblia? A Bíblia foi definida no ano de 1530, no Concílio da Contra-Reforma. Não, a Bíblia foi definida lá, nos primeiros séculos. São Damaso I, o Papa, que era Papa de São Jerônimo, que pediu para que São Jerônimo traduzisse a Bíblia, e essa Bíblia que São Jerônimo traduz é a Septuaginta, ou seja, a Bíblia dos 70. Essa Bíblia era a Bíblia, falando aqui do Antigo Testamento, era a Bíblia que Jesus Cristo usava, junto com os apóstolos. Jesus vai fazer uma citação da regra de ouro, de Tobias. Então, Jesus chega a citar como regra de ouro em São Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus vai dizer, tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós a eles primeiro. E nisso se resume a lei e os profetas. Jesus, meus irmãos, cita aqui uma frase de Tobit, ensinando a Tobias, o seu filho. Livro de Tobias, capítulo 4, versículo 16. Ele vai dizer, guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Ou seja, resumindo, não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Jesus disse, só que a frase invertida, fazei ao outro tudo aquilo que vós desejais que vos faça. Nisto se resume a lei e os profetas. E existem inúmeras passagens desses livros chamados apócrifos, citados por Jesus, citados pelos apóstolos, citados pela igreja ao longo da história. Então, quem define o cano bíblico é a igreja. Ali em São Damaso I é definido a primeira lista, que a igreja toma como verídica, verdadeira. Isto aqui sim é palavra de Deus, então nós podemos acreditar, nós podemos crer. Isto aqui é palavra de Deus. São Damaso I define isso, porque circulava inúmeros textos que não coincidia, não corroborava com os textos deixados pelos apóstolos, textos gnósticos que
circulavam, como o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho segundo São Tiago, Apocalipse de Pedro, Atos de Pedro, e assim sucessivamente, tantos e tantos livros que percorriam ali as comunidades, e São Damas I, juntamente com Santo Irineu de Lyon, ou melhor, juntamente com São Jerônimo, teve esta preocupação de fazer os concílios, concílios ali regionais, claro, para tratar sobre isso. Então, é impossível negar a veracidade de que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo, é negar que Cristo é fiel às suas promessas, é negar que Deus fundou uma igreja. Porque se a Igreja Católica não é a igreja fundada por Cristo, eu pergunto, vamos supor que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, que é uma mentira, uma falácia histórica. Mas vamos supor que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, como os protestantes dizem. Aí eu pergunto, por que cargas d'água Lutero, em 1517, iria querer reformar essa igreja? Se a Igreja Católica foi fundada por Constantino, logo a igreja que foi fundada por Cristo deveria estar ao longo da história aí. Vamos dizer assim que ao lado da Igreja Católica, no sentido de que a Igreja Católica estaria confrontando contra essa Igreja de Cristo. Se de fato a Igreja Católica fosse fundada, como eles dizem, por Constantino. Se a Igreja Católica foi fundada por Constantino, aonde esteve a Igreja de Cristo ao longo de 1517 anos? Porque somente em 1517 Lutero é suscitado, entre aspas, como reformador da Igreja Católica, que eles vão dizer que foi fundada por Constantino. Meus irmãos, você consegue perceber a pirueta histórica, a pirueta teológica que é feito para tentar desconstruir a história da igreja? Isso é uma obra de Satanás. Talvez eles não percebam que estejam fazendo isso, mas isso é uma obra de Satanás. Portanto, meu irmão protestante, desperta. Se você não quer aceitar a Igreja Católica, tudo bem, mas não negue os fatos históricos, não negue os fatos teológicos que estão aí, às claras, exposto de maneira clara, e ninguém pode dizer que é o contrário disso. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você chegou aqui de paraquedas, deixa aí o seu like, não paga nada. Se inscreve aqui, ó, inscrever-se, clica em inscrever-se, depois toca no sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade aqui do canal Denis o Católico. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, interceda por cada um de nós. Amém.